Eu tinha convicção de 4-1, a gente até comentou ali fora antes, né? O 4-1 estava grande porque era o jogo. O 4-2, ele, pelo menos, ele retrata melhor. Esses clássicos, eles servem para dar uma dimensão muito boa do que os times... Porque o rival do outro lado te oferece mais resistência, te exige mais, termina por dar uma medida melhor do estágio de evolução desses clubes, que eu acho que é o que se busca nesse momento da temporada. São dois times que produziram, para mim, melhor com bola do que sem ela. Os dois se descompensaram em muitos momentos do jogo, quando não tinham a bola. A grande notícia para o Vasco é como ele conseguiu algo que se cobrava dele. Ele gradativamente, nos clássicos, ele foi mostrando mais produção ofensiva. Contra o Flamengo ele se defendeu muito, teve até boas chances, mas sempre com pouco quase sempre dependendo da bola para o Piton. Contra o Fluminense ele já teve algo mais de produção ofensiva e hoje ele teve ofensivamente com bola o seu melhor jogo, foi premiado por isso. Já o Vasco enfiou 4-2 no Botafogo e entrou na fase de grupos, na zona de classificação para a próxima fase. Vamos responder sobre mercado, bastidores, enfim, aquela live que vocês já estão bastante habituados. Aí é o melhor 10 do Brasil. Outra atuação bem acima da média, o passe que ele dá para o gol do Galdames é de quem manja muito, né? Todo mundo olhando para o lado esquerdo, ele acha no lado direito o Galdames, que mata no peito, bate, a bola pega no gatito e se oferece para o Galdames fazer o gol. O Luiz Antônio dos Santos Nicola tem alguma informação sobre o novo patrocinador no Vasco? Essa aqui eu já não caio mais, Luiz. A sim, pois é. Obrigado pelo superchat, bem-vindo. Vascão amassou o Botafogo 4-2, escreve o Maurício Melo. Boa noite, Nicola. Uma observação. Tem muitos jogadores bons no Novo Horizontino e outros clubes do nosso interior paulista. O que impede de contratar são bons e baratos. Existe muito uma desconfiança, Pedro, de que esses caras que vão muito bem em times pequenos do interior dariam certo em times grandes, né? Palmeiras resolveu pagar para ver e já contratou o Rômulo, que deu uma assistência e um gol na vitória do Novo Horizontino hoje por 2-0 contra o Santos na Vila. O Juliano Coelho perguntando o que eu achei do jogo do Vasco, gostei. E até achei que o Botafogo jogaria com o time em reserva. Afinal de contas, o Botafogo tem jogo super importante pela pré-Libertadores já no meio da semana contra o Aurora, né? Mas não, o Thiago Nunes colocou a formação titular com o Carlos Eduardo, com o Tiquinho, com o Tietê e companhia limitada. O Botafogo abre o placar no comecinho com um bonito chute do Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo fecha o placar de 4-2 com um golaço de bicicleta. A bola entra na gaveta, bicicleta perfeita. Mas o Vasco foi melhor do que o Botafogo durante a maior parte da partida. Muito volume ofensivo, algo que a gente não estava muito acostumado a ver. Vitória super importante que devolve o Vasco entre os times classificados para a próxima fase. João Vitor e Medel não pode esquecer. Cara, eu acho que o Medel tem algo contra si que é complicado, a altura, cara. E aí jogo aéreo, muita coisa envolvida para um baixinho. Ele sempre tenta ir no corpo para atrapalhar o cara, enfim. Boa noite, Nicola. A zaga do Vasco é a melhor que a do Bragantino e do São Paulo. O João Vitor é bom zagueiro, embora tenha custado caro, tá? 6,5 milhões de euros. Não assisti aos jogos do Ortiz, acredito em você. Boa, Gilmar. João Vitor, zagueiro top 5, tá lembrando o Vinícius Oliveira. O Kaique escreve o seguinte: acho engraçado, o Vasco é mais prejudicado nos jogos e quando vence um clube como o Botafogo, dizem que foi roubado. Cara, assim, eu não tenho provas para dizer, então eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Mas, em geral, os clubes grandes são mais beneficiados do que prejudicados pela arbitragem. Isso é lógico, isso é natural. Até estava falando com a Fernanda, eu, Matheus e Fernanda assistimos ao jogo da Lusa, né? E hoje, pela primeira vez que eu me lembre, a Portuguesa teve o VAR a seu favor. Não que o VAR ajudou a Portuguesa, mas o VAR acabou corrigindo decisões de campo. Finalzinho do primeiro tempo, a bola foi lançada, o Tauan lançou o Borel, ex-jogador do Bahia. O Borel dá um tapa na bola e recebe um toque do adversário. Não dava para saber se foi pênalti ou não. O juiz deixou o jogo continuar. O VAR chamou ele, pontou a marca da Cal, 1-0 para a Lusa. Segundo tempo, entrada muito forte de um jogador do Guarani, o Heitor no Thales. O lance pareceu forte, mas para amarelo. O juiz deu amarelo. O árbitro de vídeo chamou e aí expulsou o jogador do Guarani. Então, assim, eu, como torcedor da Lusa, sei que hoje a Portuguesa não é um time grande. Já foi um dia, então hoje não é mais. Então, na dúvida, os caras prejudicam a Portuguesa. Na dúvida, os caras deveriam ajudar o Vasco, não prejudicar contra times menores. Mas aí que eu quero chegar, né? Eu falei tudo isso só para contextualizar. O Vasco foi o único clube do Campeonato Carioca que não assinou o contrato indicado pela FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Todos os outros se acertaram com esse contrato, que certamente a ausência do Vasco causa um prejuízo para a FERJ, para o campeonato, o Vasco transmitindo seus jogos como mandante em outras operadoras, e eu acho que na dúvida,
talvez até com uma sugestão, uma recomendação, os caras estão prejudicando o Vasco, tá? Isso está muito claro. O Vasco chegou a pedir um árbitro FIFA fora do Rio de Janeiro, não foi atendido. Achei que a atuação do árbitro de hoje foi boa, tá? Depois eu pego o nome, esqueci o nome do árbitro. É conhecidão, não é novo não, tá? O Eduardo tá escrevendo que o Léo Jardim é o melhor goleiro do Brasil. Hoje ele até falhou num lance, bola levantada na área, mas é muito bom goleiro, concordo. O do juiz de hoje. Vocês gostaram? Vocês acharam que ele foi mal? Achei que foi normal. Arildo Braga, mimimi do cacete, Nicola. Hoje o gol anulado do Botafogo é extremamente duvidoso e foi favorável ao Vasco. O Arildo tá bravo com Wagner Magalhães. Danilo Barcelos, lá essa que eu já li. Moisés Alves, onde é que você viu essa notícia? Então, não achei também essa notícia do Danilo Barcelos. Vasco precisa de um atacante para jogar com o Verratti. Mensagem do Gustavo Dicêncio, eu concordo. Verratti que marcou 2 gols hoje. Se bem que o segundo não dá para atribuir a ele, né, cara? Para mim é gol do Gatito contra. Ele chuta a bola, bate na trave, bate nas costas do Gatito e entra. Nicola, quem é melhor goleiro atuando no Brasil hoje? Atualmente. Pedrinho Siqueira. Pedrinho, o Everton e Cássio já viveram momentos melhores, tá? Eu não colocaria nenhum dos dois. Rossi não me passa confiança, tem falhado bastante. Cabral também não. Talvez o goleiro do Atlético Mineiro. Difícil, boa pergunta, cara. Vocês têm palpite? Quem que é o melhor goleiro? Hoje tem que ter alguém, né? Qual que é o melhor goleiro em atividade hoje? Árbitro para o jogo do Vasco, Wagner Nascimento. Exatamente isso aqui, tá? Iron Alves, boa noite, Nicola. Fala do meu Vasco, nem especulações não está tendo mais. É verdade. Alguns nomes que surgiram nos últimos dias foram descartados pela minha fonte. Eu estava conversando com essa pessoa, perguntei, por exemplo, sobre Gustavo Mosquito, descartou. Perguntei sobre Luiz Adriano, a pessoa disse que o Alexandre Matos tem uma ótima relação com o Luiz Adriano, mas é um nome que certamente não seria aprovado pela 777, tá? João Paulo é o melhor no momento, tá escrevendo Wesley Serafim se referindo ao goleiro do Santos. O Digin tá dizendo que é o Jardim, pode ser o Jardim, pode ser. O 777 também. Marcos Felipe é o melhor goleiro, escreveu Edinaldo Jesus. Cara, eu tinha no Marcos Felipe um goleiro que passava pouquíssima confiança. Mas, de fato, desde a temporada passada já melhorou bastante. Segura o meu Vascão, escreve o Vinícius Oliveira, assim como a Luz, o Vasco entrou na zona de classificação para a próxima fase, hein? O Lápis está dizendo que o Léo Jardim é o melhor goleiro na atividade do Brasil. Pode ser. Vocês me convenceram. Nicola, o Vasco está negociando alguma contratação? Imagino que sim, Fagner. Mas o processo é tão burocrático, é tão lento, é tão demorado, que não dá para dizer quem vem. O que eu posso dizer é quem não vem. Não vem. O Mosquito não vem. O Luiz Adriano não vem. Esses foram 2 nomes que surgiram recentemente, tá? Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. Quando acaba o contrato de pay-per-view com a Globo? Tá? Há uma mobilização do Vasco ou de outros para não renovar devido ao divulgado hoje? Então, Fabrício, o contrato dos clubes brasileiros com a Globo se encerra agora, nesse ano de 24. Foi por isso que criaram a Libra, foi por isso que criaram o Forte Futebol, para tentar vender em grupos esses direitos de transmissão a partir de 25. Só que a Libra já tem um acordo avançado com a mesma Globo, para dividir uma grana maior, 1,3 bi só para 9 clubes, só que a divisão vai continuar bastante desigual, tá? Se você não viu o nosso vídeo, sugiro que você veja, eu conto todos os detalhes de como é que está funcionando a divisão, como é que funcionou a divisão da grana no Brasileiro do ano passado. Notícias sobre o Vascão depois das negativas de Pedro Henrique e Breno Lopes. Essa vitória do Vasco faz medo porque dá mais gols, dá mais gás às tartarugas da 777 não ir atrás de bons jogadores. Marcelo, faz sentido o que você escreveu, cara. É muito louco, né? Na teoria você tem que comemorar o 4-2, você vence o teu adversário, teu rival direto na casa dos caras, um Botafogo que está sendo armado para disputar Libertadores da América, que liderou o Brasileiro. Enfim, é um domingo especial, mas é certamente um resultado que na hora que o Ramon Dias e que o Alexandre Matos foram cobrar reforços, o pessoal da 77 vai dizer, não precisamos contratar, estamos ganhando do Botafogo. Porque a 777 é a lei do mínimo esforço, os caras estão tentando não gastar dinheiro, tá? Essa é uma grande realidade.